Olá, você está no canal Biologia Evolutiva Gilvan. Pessoal, vamos seguir nossa sequência sobre as plantas. Agora eu falo de um terceiro grupo de planta ou de outro grupo, que são as gimnospermas. São plantas já mais complexas. Olha, uma coisa, o canal evolutivo, o nome é Biologia Evolutiva. Então, evolução e evolução não é adotado o termo mais evoluído, menos evoluído. É mais complexo, menos complexo. Vou sempre adotar esse conceito. Então vamos lá. As gimnospermas vem de gimno, do grego, nu, esperma, semente. Então, por definição, semente nuas. Tá? Elas são distribuídas em 4 filos, que é Conirófita, que é as coníferas, Cigadófita, que são as cigadófitas, Genitófitas, que são as genitófitas, Ginkgofita, que são as ginkgofitas. Bom, dentro desses filos, as coníferas representam a maior quantidade de espécies, um pouco mais de 600 espécies. Tá? Dentro das coníferas, os pinheiros e ciprestes são exemplos de plantas bem comuns. No Brasil é muito comum na parte norte, por exemplo, na América do Norte, vamos pensar Estados Unidos e Canadá, também na parte Euroásia, ou seja, a parte que envolve a Europa e a Ásia, e no Brasil, no sul do Brasil, com o pinheiro do Paraná, que é Araucária angustifolia. Essa é a planta no Brasil mais conhecida. É o maior grupo. Segundo maior grupo, vamos pensar filo, são as cicadófitas. Cicadófitas aparecem na era mesozoica, tá? Mesozoica com S e com Z. Então, entre mais ou menos 260, 255 milhões de anos a 65 milhões de anos. Tanto que elas estão juntas, as cicadófitas, junto com os dinossauros, se a gente for pensar, tá? Então, as ginkgófitas, elas têm um ginkgo biloba, que é uma espécie bem conhecida. Quanto à reprodução, aí agora, além de plantas já vasculares com tamanhos, tem variedade, mas grandes, muito grandes, aparece agora novidade. Quais são as novidades? O pólen e a semente. Mas eu vou chamar bastante atenção, porque eu já vi, essas plantas não formam flores nem frutos. Cuidado, porque eu já vi muito se falar sobre isso. Isso é interessante você ficar atento. Elas não formam. Elas têm uma estrutura masculina e feminina, estróbilos, e aí vai ter o microestróbilo, o megaesporos, e vai megagametófitos. Esse megagametófito é quando vai juntar o micro e o mega esporo. Então, estróbilos, quando eles se juntam, e como isso vai se juntar? Mais uma novidade, essas plantas podem, na reprodução, existir plantas monóicas. O que é isso? Elas têm os 2 gametas, elas produzem os 2 gametas, e é comum, não é uma coisa rara. Pode aparecer plantas dioicas. Eu falei já disso, esse termo, já falei sobre esse conceito dentro da biologia, dentro da botânica. Então, elas podem ter plantas que produzem gameta masculino e feminino, plantas que produzem só gameta feminino, plantas que produzem só gametas masculinos, ou seja, são diferentes, um ou outro. Então, o que acontece? Essa fecundação se dá pelo desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, vai formar um tubo polínico, que ali vai ter o pólen, e isso aí vai chegar até a fecundar para desenvolver o quê? O embrião, a semente, por fecundação. E aí, como que essa fecundação acontece? Vai depender de uma coisa chamada a polinização. Mas a polinização não tem polinizadores, tem a natureza, que é um ser inanimado. Ou seja, o vento. É por um processo chamado anemofilia. Fica atento com esses termos, esses conceitos novos.
Isso é muito cobrado em vestibulares, o Enem. Então, por anemofilia, anemo, do grego, significa vento. Philos, quando aparece a palavra philos, é amigo, amizade. Então, é pelo vento. Então, o que acontece? Ali, quando chega esse pólen, vai chegar nesse tubo polínico, vai desenvolver até chegar ao óvulo, e ali ocorrer a fecundação. Logo, depende de uma quantidade enorme de pólen. Imagina, o pólen se deslocando através do vento, chegar até onde tem esse estróbilo, que tem a estrutura feminina, e haver o desenvolvimento. Como diferente quando chegar na parte de angiosperma, falar como é que desenvolve o fruto, aqui não tem desenvolvimento. O que pode acontecer ali tanto esse pólen, ele desenvolver, ele por mitose, não por meiose, desenvolver apenas uma estrutura que é o tegumento, que é aquela parte da semente, que é a reserva que vai existir. No caso aí, essa planta forma uma estrutura formando, parecendo um cone, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Se a gente fosse pensar. Imagina um cone. Logo, ela recebe o nome, boa parte delas, de coníferas. Essas sementes são desnudas, também chamado de pinhão. Elas caem quando chega uma maturidade, quando chega um tempo, elas vão cair, soltar lá dos galhos. Lembrando que isso aí tudo foi, vamos pensar, diferenciação foliar de folhas. E essa semente ao cair, existe na natureza, como não tem fruto diferente de outras plantas, vamos falar disso em outro momento, elas vão ser transportadas de que maneira? O vento não transporta, porque é um tipo que tem uma densidade, tem um tamanho, não dá para transportar pelo vento. Animais, alguns roedores, mas principalmente onde existe a mata de araucária no Brasil, sul do Brasil, existe uma ave, um pássaro, que é a gralha azul, ela leva essa semente em terra, e aí daí a pouco vai acontecer que o pássaro não encontra, não retorna àquele local, e quando chove, nasce a germinação. Bom, então chama a atenção dessa questão. Outra coisa, a maior árvore encontrada no mundo fica na América do Norte, que é a sequoia, que não é, por sua vez, o maior ser vivo da Terra, que o maior ser vivo também não é um animal, a gente vai chegar no reino animalia, tá? Vamos falar de vídeo, mas eu vou citar qual é o maior ser vivo que existe na Terra, tá? No outro momento. Então, são as plantas poucas, pequena quantidade, jamais vamos pensar com a capacidade enorme, que agora não vai mais existir a dependência, vamos pensar na reprodução. Claro, 100% qualquer ser vivo vai depender de água, mas não vai depender da água. Por quê? Porque não vai formar aquelas estruturas que eu falei no caso de gametas que acontece das briófitas, tá bom? Que acontece nas pteridófitas, que depende da água para ser transportado. Aqui não é mais água, o vento é quem transporta o pólen, mas tem as plantas que são monóicas, que apresentam os dois tipos de gameta. Então, é um grupo de planta bem interessante, tá? Bastante estudado, tá? Cobrado em vestibular, sempre se cobra em vestibular, o pessoal tem cobrado muito em vestibulares. Questões referentes à gimnosperma, inclusive esses conceitos de diferenciação, que elas não formam, apesar de não formar ainda flor nem frutos, fica atento, aqui a semente é nula, o nome já define tudo. Já é uma evolução, se a gente pensar em termos, quando comparado com as pteridófitas, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo, e nos próximos eu vou falar, que ainda vai ser mais do que um vídeo para falar sobre as angiospermas.